no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, falava sobre a viúva de Sarepta, uma cidade pequenininha, na região montanhosa de Israel. E aí é tão interessante que aquela mulher nos ensina algumas coisas. E o apóstolo Paulo fala na carta aos Colossenses, e eu quero que você possa acompanhar comigo, lendo o texto sagrado. Na carta aos Colossenses, e eu vou ler com você o capítulo 3. A gente vai ler 4 versículos. Carta aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Se você tiver o mesmo texto que eu leio o texto bíblico na Nova Almeida Atualizada, NAA. NAA. E o texto bíblico diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, se preocupem com o que vocês, o dia a dia, é isso? Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados em glória. Até aqui. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, se desprenda de qualquer pensamento externo. Deus quer falar com você agora. Tudo que está fora de você, deixe de lado. Ligue seu pensamento em Deus. Ligue seu pensamento em Deus. Pai, louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Como o Senhor já tem falado através dos louvores, das ministrações, fala também ao nosso coração nessa manhã, através da Sua palavra. Cumpre o Teu propósito, ó Senhor, que é manifestar a presença de Jesus em nós e através de nós, a todas as pessoas. Fala com o nosso coração, fala com a nossa mente, muda a nossa vida e a nossa história, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Sente-se por bondade. Essa semana eu pude estar ministrando em uma igreja aqui pertinho, aqui na região do Bandeira. Foi um momento bem gostoso, bem gostoso. E lá eu compartilhava algumas ideias do que a gente deve pensar aqui junto
da palavra do Senhor. Porque o Senhor tem, talvez alguém aqui já tenha ouvido falar de John Wesley. John Wesley era irmão de Charles Wesley, os irmãos Wesley. Eles eram cristãos na Inglaterra. Inclusive, o John foi ordenado pastor. E ele está indo da Inglaterra para os Estados Unidos num navio chamado Mayflower. E o vento veio impetuoso sobre o Mayflower e aquele navio sucumbiu, chacoalhou, quase naufragou. E naquele momento Wesley relata nos seus diários, o John, que naquele momento, apesar de já ter recebido ordenação pastoral, ter sido criado na igreja, foi ali que ele encontrou a verdadeira paz no Senhor Jesus. E ele chama esse relato de experiência do coração aquecido. Então, quando você ouvir falar de John Wesley ou de Charles Wesley, você sempre vai relacionar com a experiência do coração aquecido. E o Senhor tem aquecido meu coração para alguns textos que saltam aos olhos. Quando a pastora Nilma falava na última semana a respeito da viúva, aquela mulher, ela praticamente não tinha nada. O profeta chega até ela e pergunta: mulher, o que você tem? O que você tem? E ela, a expectativa dela, a esperança dela era juntar alguns cavacos de madeira, assar um bolo, um pão, com a pouca farinha e o pouco azeite que ela tinha. Depois disso ela ia comer e morrer. Que expectativa de vida frustrada. Mas é quando nós estamos frustrados que o Senhor encontra a gente no mais oculto. O profeta, usado por Deus, diz para ela: entrega tudo o que você tem no altar, que o Senhor vai honrar a tua vida. Ela vai e faz o pão, aquilo que ela tinha pensado em fazer, entrega para o profeta. E aí começa a jorrar azeite daqueles vasos que ela tinha guardado no fogo. Eu fico pensando, esses dias eu fui com a pastora Rita num supermercado. Se fosse hoje em dia, ela estaria milionária, porque era muito azeite. Eu fui comprar um azeite, meio litro está quase R$100. E ela tinha talhas e talhas de azeite. O que eu quero dizer para você é quando você pensa em coisas do alto, não se atém às suas necessidades momentâneas, às suas esperanças vãs. O Senhor, Ele vem ao seu socorro e supre cada uma das tuas necessidades. É por isso que o apóstolo Paulo nos fala hoje, quando a gente verdadeiramente, portanto, depois de tudo isso, depois do que ele já tinha falado, e se você ler a carta aos Colossenses, é uma carta única. A gente até tenta dividir alguns pedaços e tentar falar algumas partes
marido, se você se relaciona bem com a sua esposa, você reflete a presença de Cristo. Se você se relaciona bem com os seus filhos, se você se relaciona bem com os seus pais, você reflete a presença de Cristo. Se você se relaciona bem com o seu patrão, o dono da empresa, se você se relaciona bem com os seus funcionários, aqueles que estão subordinados a você, você reflete a presença de Cristo. Se você se relaciona bem com o seu vizinho, se você se relaciona bem, agora vai doer, com o seu cunhado, se você se relaciona bem com a sua sogra, eu me relaciono, né, dona Neuza? Dona Neuza, esses dias, vou fazer aqui, tem que encher também a pompa de vez em quando. Ela, essas coisas eu não peço para os meus filhos, eu peço para você, porque você faz. Né, dona Neuza? É tenso, isso deixa a gente feliz. Falou da pastora Nilma. Pastora Nilma vai se perder, me leva você. Pastora Rita não sabe o caminho, me leva você. O apóstolo Paulo fala a respeito dos relacionamentos. Somos pessoas relacionais. Então eu sei que você, como uma pessoa relacional, chegou aqui hoje e falou com as pessoas que estão à sua volta. Olha em volta. Tem gente aí? Ou eu estou sozinho? Que quem está na câmera não está vendo. O Renzo não mudou aquela câmera lá no fundo. Ele deve estar em uma dessas duas aqui só. Então quem está na internet não está vendo. Esse relacionamento são nestas pessoas que estão à sua volta que se reflete a presença de Deus na tua vida. Eu às vezes olho para o Rogério e falo, Jesus, é assim que se reflete a presença de Deus, mas é assim. Inclusive tocando guitarra. Amém? Mas Jesus, Ele é tão maravilhoso que eu fico pensando, Paulo, quando escreve esse texto, a igreja de Colossos, e olha que Paulo escreve 2 cartas, não é isso, pastora Rita? Pastora Rita, pastora Nilma e Nancy estavam estudando Colossenses esses dias. Paulo escreve 2 cartas, uma para a igreja de Filadélfia e outra para a igreja de Colossos. Depois que o pessoal da igreja de Colossos lesse a carta, eles teriam que entregar para a igreja de Filadélfia essa carta que a gente tem aí. E depois que o pessoal da igreja de Filadélfia lesse a carta, tinha que entregar para a igreja de Colossos. Eu fico pensando que ou o pessoal de Filadélfia não entregou a carta para a igreja de Colossos, ou o pessoal da igreja de Colossos é muito desorganizado, porque perdeu. Que a gente só tem a carta aos Colossenses no texto sagrado. Mas no texto bíblico, na carta aos Colossenses, Paulo fala a respeito disso. E quando Paulo está escrevendo essa carta, eu fico pensando que ele deve ter lido o Evangelho de João no capítulo 3. E provavelmente, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. E provavelmente você também já leu o Evangelho de João no capítulo 4. Lá, Jesus, é meio-dia, tempo quente. Quem trabalha ao céu aberto, trabalha na rua, sabe que esses últimos dias têm sido dias
cidade relativamente bem arborizada, relativamente bem organizada. Eu fico pensando Jesus meio-dia no deserto, na Judéia, terra seca. Tinha um pocinho lá, só um pocinho, fundo, bem fundo, porque no deserto para dar água tem que cavar muito. Tiago, você também mexe com poço? Também mexe com poço? Entra nos poços, Tiago? Aqui na cidade, em média, um poço tem 10 metros, não é muito mais do que isso. Poço caipira, como a gente diz, 10, 12 metros. E eu fui ler a respeito do poço de Jacó. Ali, onde Jesus estava, nesse capítulo 4 do Evangelho de João. Aquele poço devia ter mais ou menos, aproximadamente, a altura de um prédio de 10 andares. Aproximadamente 40 metros de altura. Extremamente profundo. Por isso que aquela mulher fala para Jesus: você é maior do que o nosso pai que cavou esse poço e foi lá no fundo. Porque ela estava ligada nos pensamentos comuns, nos pensamentos cotidianos, pensando nos seus afazeres, apesar de ser hora inapropriada para estar fazendo aquilo que ela estava fazendo. Eu fico vendo Paulo olhando aquela mulher e olhando para nós. A gente muitas vezes se perde no nosso pensamento, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas cotidianas. E esquece que o que nos sustenta, nos leva adiante, é a presença de Jesus. O próprio Jesus fala: sem mim nada vocês podem fazer. Eu fico vendo fotografias antigas. Fernanda mandou umas fotografias antigas esses dias no grupo da família. E eu fico vendo, meu filho me mandou uma fotografia. Eu olho assim e digo: glória a Deus, Jesus me melhorou muito. Eu estou bem melhor. Que eu era assim, meio só o pó do quiçuco, sabe? Os mais jovens não sabem nem o que é quiçuco, porque compra tampico. É a mesma coisa, ruim do mesmo jeito, né? Só que antigamente não vinha molhado, ele vinha seco. Eu era assim, só o pó do quiçuco. Mas Deus fez algo sobrenatural sobre a minha vida. Eu orei muito. Deus trouxe a pastora para mim, ó, que bênção. Ela orou pouco, é isso que deu. Mas eu pensei em coisas do alto. Eu quero que você entenda isso. Que quando a gente olha apenas para a circunstância, a gente vai se frustrar. A gente vai se frustrar. Se a gente pensa só no aqui e no agora, a gente vai dizer: ah, Deus é cruel, é malvado, é isso, é aquilo. Quando o Senhor não escreveu apenas um capítulo da sua história, Ele está te preparando para o melhor da presença dEle. Eu fico lendo, às vezes, a
carta que escreve Paulo, alguns vão dizer que é Silas, outros vão dizer que é Áquila, ou até uns mais afoitos dizem que é Priscila que escreve aos Hebreus. Mas no capítulo 11 diz lá no finalzinho do capítulo 11 de Hebreus, que pela fé muitos esperaram, mas não viram aquilo que Deus preparou, mas fomos nós que recebemos estas bênçãos. Às vezes você é apenas a semente daquilo que vai brotar e germinando será maior do que uma árvore de mostarda, não apenas um arbusto, mas uma árvore forte, frondosa. É por isso que o apóstolo, mesmo aos Colossenses, vai falar que a gente precisa estar arraigados, alicerçados no quê? Em angústia, em tristeza, em dor, no amor, que é o árbitro, que deve ser o árbitro das nossas atitudes. Há um tempo atrás, a Cida veio se queixar: pastor, isso nunca acontece, né, Cida? Nunca acontece. Mas pastor, eu não quero mais dar problema para o senhor, eu não vou mais da igreja, porque o senhor tem que sair lá da sua casa, passar, me levar. E aí eu falei para ela o que eu diria para qualquer um de vocês: Cida, eu te amo muito, mas eu não vou lá porque eu te amo, mas eu vou te buscar porque eu amo a Jesus. Isso faz parte do meu ministério. Estar aqui todos os domingos, ministrar ao coração seu, não é porque, além de eu te amar, não é por isso, mas é porque eu amo Jesus e porque eu cumpro o propósito dele. E Paulo, ele está nos dizendo nessa manhã: depois que você entendeu o sentido da vida, se relacionou com as pessoas, viu que a vida é mais do que a fugacidade daquilo que você pode tocar, do que você pode ver. Portanto, comece a buscar as coisas que são do alto, porque é isso que vai transformar a tua história, isso que vai mudar as coisas e a forma que as pessoas olham para você. Eu recebi essa semana um testemunho que foi bem interessante. Um filho ligou para sua mãe e disse: mãe, se esse filho quiser depois vir dar esse testemunho, pode vir. Mãe, eu ganhei as coisas aqui de casa. Como assim? Eu ganhei. Eu ganhei geladeira, eu ganhei cama, eu ganhei sofá. Eu ganhei as coisas. Como assim? Ah, não, você comprou? Não, eu ganhei. Mas o povo aí te dá essas coisas? Dá, mãe. Simplesmente porque esse povo ama Jesus. Às vezes, a diferença
você e qualquer outra pessoa que passa ali na rua ou está ali no mercado. A única diferença é Jesus. Jesus é a razão e o propósito pelo qual a gente se reúne aqui todos os domingos. Eu quero te convidar a agir como o apóstolo Paulo nos ensina nessa manhã. Se você verdadeiramente foi ressuscitado com Cristo, se você morreu realmente para os seus pecados, comece a pensar nas coisas do alto. E quando a presença de Jesus se manifestar na tua vida, você vai sentir o poder do Altíssimo se manifestando sobre você. É tão interessante que Jesus, quando ele lê lá na sinagoga, ele abre o Tanakh e começa a dizer a respeito do livro de Ezequiel. Ele fala que naquele momento as escrituras haviam se confirmado, porque ele veio para livrar os cativos e os oprimidos das prisões. Porque a gente vive preso no nosso pensamento cotidiano, nas nossas prisões de alma. Quando Cristo, que é a vida verdadeira, nos libertou, foi para a liberdade, Gálatas capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, não fique preso nas coisas terrenas, nas coisas simplórias, no seu dia a dia, nas contas para pagar. Porque eu posso dizer para vocês, hoje Corinthians e São Paulo vão jogar lá no Itaquerão. Rubi vai lá hoje, né, Rubi? Se Corinthians, se São Paulo vence, eu não sei, mas os boletos sempre vencem. E muitas vezes a gente só fica pensando nos boletos. Mas Deus quer que você pense em coisas eternas. Olha as cadeiras que estão vazias. Provavelmente você deve pensar em alguém que poderia estar sentado do seu lado. Ore por essa pessoa. Mande um WhatsApp para essa pessoa. Liga para essa pessoa. Porque, lembra o que eu disse? É nas pessoas que estão do seu lado que você vai visualizar Jesus.